Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês nesse dia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Nós queremos iniciar o nosso culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu gostaria de saudar vocês com uma palavra bíblica como dilema da semana, que diz assim, a palavra de Efésios 1,17, que diz o seguinte: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quero ler de novo. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que o Senhor esteja nos orientando, nos ensinando, nos mostrando o seu querer, a sua vontade para a nossa vida. Amém. Convido vocês para nós orarmos. Querido Deus, eterno Pai, queremos nos colocar nas tuas mãos, na tua presença, reconhecendo, Senhor, a tua soberania, reconhecendo que tu és Senhor sobre as nossas vidas, reconhecendo que tu tens a última palavra sobre tudo e sobre todas as coisas. E queremos te dar graças, Senhor, porque nos deste vida nesse dia, nos permitindo, Senhor, acordar, nos permitindo, Senhor, poder ouvir a tua palavra, te prestar culto, te exaltar e te glorificar. Que tu nos abençoe, Senhor, mesmo estando longe fisicamente uns dos outros. Que possamos, Senhor, nos sentir unidos pela fé em Jesus, e por sermos teus filhos, pertencemos à tua família, Senhor. Que teu Santo Espírito esteja enchendo os nossos corações, nos fortalecendo, nos guardando, nos ensinando e nos orientando. Abençoa o nosso culto, o qual colocamos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cantar
texto que nós queremos refletir hoje de manhã, ele se encontra no Salmo de número 46. Salmo 46, versículos 1 a 11, que eu passo a ler. Que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O tema da nossa pregação é Deus é o nosso refúgio. Nos versículos 1 a 3 diz que Deus é refúgio no perigo, força para levar a nossa vida para finalidades construtivas, socorro e consolo nas preocupações. Para exemplificar este fato, descrevem-se 4 calamidades que pareciam ser o fim do mundo, sem atemorizarem os que têm Deus como refúgio. Eu quero ler de novo o versículo 1 a 3, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Ainda que haja uma catástrofe e que toda a natureza se desfaça, toda a criação vire um caos. Diz a palavra que nós confiamos no Altíssimo. Nós somos chamados a confiar no Altíssimo, porque Deus, Ele não atemoriza os que têm a Ele como refúgio. Eu quero ler o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 3, versículos 31 a 39. Desculpe, Romanos 8, versículos 31 a 39, que diz assim: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de Ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas estas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro,
nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui, quando o salmista coloca o que pode acontecer com toda a natureza, não é para nos assustar, não é para assustar aqueles que têm a sua fé, a sua esperança e a sua confiança em Deus. É para nos chamar a, de fato, colocar nossa confiança em Deus, saber que Deus tem a nossa vida nas suas mãos. E que tudo o que acontece conosco, como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós achamos difícil, quando passamos por situações difíceis, por crises difíceis, às vezes achamos que essa palavra não está bem correta. Mas depois, quando passarmos pelas crises, olharmos para trás, vamos ver que, de fato, toda a provação, toda a situação, toda a dificuldade pela qual passamos, nos ajudou a crescer, nos ajudou a confiar mais em Deus. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, 31 e 39, dizendo que nada e ninguém pode nos separar de Cristo Jesus. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que é nosso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A presença e o poder de Deus, reconhecidos e aceitos em nossas vidas, constituem a diferença entre derrotas e vitórias, entre fracassos e êxitos, entre o medo e a fé. Nos versículos 4 a 7, fala da salvação operada por Deus. A salvação operada por Deus é prova daquilo que Deus é para nós. É um antigozo do santuário eterno de Deus. Deus que se tornou o Deus de Jacó, que é o Deus de todas as forças do universo. E quer também ser o nosso Deus e nos levar para a cidade eterna com o rio e as suas correntes. Quero ler os versículos 4 a 7, diz assim: há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui queremos ver também o que o apóstolo João escreveu lá em Apocalipse, capítulo 21, versículos 9 até o capítulo 22, versículo 5, mostrando que essa palavra que a cidade de Deus, que é chamada Jerusalém, que é onde Deus habita, está falando da nova Jerusalém, que é a cidade eterna, a cidade onde Jesus é a água da vida, é onde Ele é o rio que transborda para a vida. Apocalipse 21, 9 até 22, 5, que diz assim: a nova Jerusalém. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 12.200 quilômetros.
O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a 10ª de crisópraso, a 11ª de jacinto e a 12ª de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Depois de o salmista descrever o caos que pode acontecer no nosso planeta, ele descreve as maravilhas da cidade santa, da Nova Jerusalém, que Jesus está preparando para aqueles que creem nele. E aqui então está falando da Nova Jerusalém, da cidade eterna, do reino de Deus. Versículo 6 diz assim: as nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. A política internacional ou nacional poderá complicar-se cada dia mais. Mas quando Deus intervir, nada lhe poderá impedir a vontade. Deus é soberano, então Deus é aquele que tem todo o poder. Então, quando chegar o tempo de Deus, as coisas vão acontecer de acordo com a sua vontade. Nos versículos 8 a 11, diz assim: venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. No fim será supremo sobre as nações. Deus será o Deus supremo sobre as nações. Devemos ser calmos no meio das grandes lutas internacionais, nacionais e também nas lutas interiores.
adorando Deus como ser supremo que dirige os destinos do mundo e também o nosso destino. E que finalmente será abertamente revelado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Até aquele dia, podemos saber que Ele está conosco, já nesse tempo, e devemos convidá-lo a reinar como Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Aquietai-vos, parem de lutar, parem de se inquietar, coloquem a sua confiança, coloquem a sua esperança naquele que é confiável. É isso que a palavra quer nos dizer hoje. Nós estamos vendo tantas coisas acontecendo à nossa volta. Nós somos chamados a parar. Sim, tivemos que parar, ficar em casa, nos aquietar, mas muitas vezes essa parada exterior, ela faz com que a gente descubra que temos dentro de nós uma agitação interior, uma agitação muito grande dentro de nós. E é isso que está dizendo a palavra. Eu quero chamar a atenção para o versículo 10, que diz aqui na linguagem que estou usando, parem de lutar, ou na outra versão diz assim, aquietai-vos e vede que o Senhor é Deus. Deus quer que nós paremos, refletimos sobre a nossa vida, e não só nós, mas toda a humanidade, que toda a humanidade reflita sobre a sua vida, sobre para onde estava caminhando e correndo. E quem sabe, depois que passarmos por esse tempo, nós vamos viver de forma diferente. Vamos valorizar aquilo que nós não dávamos valor, vamos reconhecer que há um Deus soberano que cuida de todas as coisas, um Deus soberano que tem a última palavra sobre todas as coisas, que mesmo nós não estando entendendo tudo o que está acontecendo, Deus sabe, e Deus sabe também quando vai terminar isso. E por isso, queridos, nós somos chamados a nos aquietarmos, reconhecermos que o Senhor é Deus, e deixar Ele tirar os nossos barulhos interiores e conduzir a nossa vida. Que o Senhor nos ajude. E eu quero encerrar esse momento de reflexão com lendo um hino que Lutero escreveu, que é o hino da Reforma, Deus é castelo forte e bom. O hino que, quando o Lutero estava indo para uma situação difícil, onde ele teria que prestar conta do que ele estava fazendo, e lendo o Salmo 46, Deus inspirou ele para escrever o hino Deus é castelo forte e bom. Eu gostaria de encerrar então essa pregação lendo esse hino e pedindo que cada um de nós pare, pense e reflita no que essas palavras querem nos dizer. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento. Assiste-nos com sua mão na dor e no tormento. O rei infernal das trevas, do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer, igual não há na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz? Foi Cristo Jesus, o eterno Senhor. Outro não tem vigor, triunfará na luta. Se inúmeros demônios vêm, querendo exterminar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos. Pois o rei do mal, de força infernal, não dominará, já condenado está por uma só palavra. O Verbo eterno vencerá as hostes da maldade. As armas o Senhor nos dá, Espírito, verdade. Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá. Jesus conosco está, seu reino é nossa herança. Que o Senhor nos ajude. Amém. Queremos louvar o Senhor. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes
Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Nós queremos finalizar o nosso culto orando. E eu convido vocês a se colocarem diante do Senhor, também lembrando de si, das suas famílias, dos seus amigos e também das pessoas que estão hospitalizadas, acamadas, das pessoas que estão trabalhando para cuidar dos doentes nessa época difícil e também lembrar do nosso país. Queremos orar. Querido Deus eterno Pai, obrigado porque Tu és o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus que sabe todas as coisas, sabe o tempo de todas as coisas e sabe quando começa uma coisa e quando vai terminar, Senhor, porque Tu és onisciente, Tu sabe tudo. Por isso, Senhor, nos ajude a nos aquietar em Ti. Ajuda, Senhor, a colocar nossa vida nas Tuas mãos, na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a andar nos Teus caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos em confiança, reconhecendo, Senhor, que nós não somos merecedores, que nós não somos dignos, mas que é a Tua misericórdia, Senhor, que por causa dela que nós não somos destruídos. Porque Tu és misericordioso, porque Tu nos ama, porque Tu sempre nos chama de volta para estarmos contigo e na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecermos na nossa vida pessoal quem Tu és. E ajuda-nos, Senhor, a nos aquietar em Ti. Aquieta o nosso coração, Senhor, pois nós sozinhos não conseguimos nos aquietar. Pois Ele, Senhor, nos inquieta. Pois Ele, dentro de nós há tantos barulhos, Senhor, tanta agitação, tanta inquietação, Senhor. Trabalha em nós, faz a Tua obra em nós, Senhor. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, ajuda-nos a ouvir a Tua palavra, ajuda-nos a ouvir, Senhor, o que Tu tens para dizer para cada um de nós. Por isso, ó Pai, queremos colocar cada um e cada uma na Tua presença, pedindo, Senhor, que Tu estenda a Tua mão e abençoe. Também, Pai, estende a Tua mão, Senhor, e abençoa todas as pessoas que estão trabalhando na área da saúde. Tu sabes os riscos que elas correm. Mas obrigado, Pai, porque elas estão aí, estão se empenhando, estão cuidando do próximo, Senhor. Que Tu as fortaleça e os abençoe, Senhor. Também, Pai amado, estende a Tua mão sobre as pessoas que estão acamadas e hospitalizadas. E rogamos por cura. Tu és o Deus que cura e nós queremos clamar por essas pessoas, Senhor. Assim queremos colocar, Senhor, nossas vidas, nossas famílias, nossos queridos, também os que nós não conhecemos, os que moram na mesma cidade que nós, os nossos patrícios brasileiros. Também lembramos, Senhor, dos políticos, dos que governam esse país, Senhor. Pedimos que Tu tenha misericórdia e também os orientes, Senhor, para que eles também possam estar fazendo aquilo que é da Tua vontade. Ó Pai amado, rogamos pelo nosso planeta, por todos os países, Senhor, que estão enfrentando essa crise toda. E assim colocamos tudo nas Tuas mãos, no nome e por amor ao Senhor Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Estejam e fiquem na paz do Senhor e que Ele esteja com cada um de vocês. Amém.